Olá, jovens. Mais uma vez estamos aqui para repassar a lição, né? A lição de número 3, estudarmos a lição de número 3, que tem por título Preparativos para a Conquista. Então, a lição de número 3, do dia 19, né? 19 de abril, ela tem como título Preparativos para a Conquista. Eu quero cumprimentar aos jovens na paz do Senhor e dizer que está sendo um desafio para nós essas aulas sendo feitas dessa maneira, né, através de videoaula, mas que Deus tenha misericórdia de nós e que Ele providencie, né, o melhor para nós. Tempos de bênçãos virão sobre as nossas vidas, de todos nós, né? Antes da gente iniciar, eu sempre gosto de iniciar a nossa lição com oração. Eu convido você, jovem, que está na sua casa, assistindo esse vídeo, para orarmos, né? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, te apresentamos, Senhor, esta lição bíblica dominical que irá ser ministrada agora, a partir de agora, Senhor, por mim. Senhor, que o Senhor possa me capacitar para fazer o melhor para Ti. É para Ti, Senhor. Só o Senhor merece toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, os jovens que irão assistir essa lição, meu Deus, essa videoaula. Abre a mente deles, Senhor, que possamos aprender junto mais da Tua palavra. Senhor, mais uma vez te apresentamos a nossa nação, né, o nosso país que atravessa esse momento de pandemia, o nosso estado, a nossa cidade chega com a providência divina, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor tem poder para repreender todos os maus. Assim, meu Deus, eu te peço, no nome do teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Queridos jovens, como eu disse, a nossa lição, a lição número 3, né? Preparativos para a conquista. Que conquista é essa? Estamos estudando o livro de Josué, né? E vimos na lição passada, a lição de número 2, que a gente estudou na aula passada, na videoaula passada, falamos sobre o chamado de um líder. Que líder é esse? Josué, né? E hoje, a lição 3, a gente vai estudar esses preparativos. Que preparativos são esses para a conquista? E que conquista é essa? Vamos ver que é a conquista da terra prometida, né? A terra prometida por Deus a Abraão, Isaque e Jacó. Havia chegado o momento dessa conquista e Deus, né, usando o seu o novo líder, que era Josué, né, ele vai direcionar o povo, né, vai orientar o povo para preparar para esse momento da conquista da nova terra prometida, da terra prometida que havia chegado o momento. O texto do dia, ele diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas se o Senhor vem a vitória. Mas se do Senhor vem a vitória. Provérbios 21, capítulo 21, versículo 31. Vou repetir o texto do dia. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas se do Senhor vem a vitória, né? A síntese da lição, ela diz o seguinte: Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória, mas se a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos, né? Então Deus conduziu o povo, né? Preparou, usou um líder, né? Preparou o povo para a conquista, mas, né, essa conquista não se deve ao povo, né? Não se pode ser atribuída a conquista em si ao povo, mas essa conquista a gente atribui a quem? Ao Senhor, né? É Ele que preparou, é Ele que capacitou o povo. Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então, essa conquista a gente eles devem essa conquista, né? Quando conquistaram a
a terra prometida, né, não conquistaram por méritos próprios, mas né, a gente atribui exclusivamente essa conquista ao Senhor dos Exércitos. Foi Ele que preparou, foi Ele quem guiou, foi Ele quem cuidou do povo quando o povo estava no deserto. Amém? Continuando aqui, a nossa lição ela tem 3 objetivos. Né? O primeiro objetivo é mostrar quais os preparativos que Josué determinou ao povo para a conquista. Então a gente vai estudar quais foram esses preparativos que Josué orientou, né, ao povo que fizesse para alcançar a conquista. Né? Que preparativos foram esses que Josué determinou ao povo? Né? Então a gente vai estudar isso a partir de agora. Esse é o primeiro objetivo da lição. O segundo objetivo da lição é explicar a respeito da necessidade de conhecer o ambiente da batalha, mas reconhecer que sem intervenção divina nenhuma vitória haverá. Então a gente também vai entender, vamos explicar por que existe a necessidade da gente reconhecer o ambiente, o território, né, para que houvesse a conquista da terra prometida. Então a gente vai estudar essa parte também. E o terceiro e último objetivo é demonstrar a coragem e a fé de Raabe. A gente vai estudar, vai entender, vai estudar, vai conhecer um pouco de Raabe, a história de Raabe. Quem foi Raabe? Né? Uma heroína improvável. Então esses são os 3 objetivos da nossa lição, certo? O texto bíblico, você que está em casa, né, com sua Bíblia, você pode acompanhar com a sua Bíblia, ou jovem, se você tem a lição, você também pode, né, fazer a leitura do texto bíblico aí assistindo essa videoaula comigo. O texto bíblico, ele se encontra em Josué, capítulo 2, versículo 1, 9, 11, 23 e 24, que diz o seguinte: E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. E disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o povo de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra. Assim aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: Certamente o Senhor tem dado toda esta terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Amém? Esse é o texto bíblico da nossa lição. A nossa lição, dando continuidade, ela está dividida em 3 tópicos, que a gente vai estudar a partir de agora, né, alinhada aos objetivos do que a gente explanou agora há pouco. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai falar sobre, ele diz o seguinte: Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Então esse primeiro tópico a gente vai ver quais foram esses preparativos, quais foram as orientações dadas por Josué ao povo para que o povo conseguisse êxito, né? Conseguisse atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Então a gente vai estudar esses preparativos. Que preparativos foram esses no primeiro tópico? O segundo tópico da nossa lição, ele vai falar sobre os espias, né? Então a gente vai ver um pouco sobre os espias, né? Qual seria a missão desses espias, né?
E por último, o terceiro tópico da nossa lição, ele vai falar, o terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre essa mulher, Raabe. Quem foi Raabe, né? A gente vai entender que ela teve um papel importantíssimo, que Deus usou essa mulher. Quem foi essa mulher usada por Deus? Então esse é o último tópico da nossa lição. Amém? Então vamos começar agora falando do primeiro tópico. Como eu disse, Josué prepara o povo para a travessia do Jordão. Nesse primeiro tópico, o primeiro subtópico, ele diz assim: provede-vos de comida. Então, essa daqui foi uma orientação dada por Deus a Josué, e Josué passou para o povo, né? Para o povo se prover de comida, né? Providenciar comida, armazenar comida, porque o povo, né, passou 40 anos no deserto. Nesse período de 40 anos que o povo passou no deserto, Deus providenciou comida, vinha o maná que caía do céu, o povo se alimentava do maná, né? Porém, havia chegado o tempo da conquista da terra e esse maná ele ia cessar. Então Deus orientou Josué, e Josué mandou o povo se precaver, guardar comida, né? Providenciar alimento, armazenar esse alimento, né? Para, digamos, andar com as próprias pernas, porque Deus mandava esse maná e havia chegado o tempo da conquista e esse maná iria cessar e o povo teria que providenciar o alimento, né? Teria que se prevenir, né? Se abastecer, né? Então essa foi a primeira orientação dada por Josué ao povo, né? Quando ele estava orientando o povo para a travessia do Jordão, mandou o povo se precaver, né? Buscar comida, providenciar comida, guardar essa comida, né? Pensando nos dias futuros. Essa foi a primeira orientação, essa foi a primeira preparação, digamos assim, que Josué orientou o povo nesse sentido, né? O segundo ponto aqui, o tópico primeiro, manda, né? Ele diz o seguinte: convoque as tribos. Então, Josué, ele chega para o povo e convoca todas as tribos, né? Sabemos que existiam 12 tribos e Josué ele convoca os guerreiros de todas as tribos, inclusive a tribo de Ruben, Gade e metade da tribo de Manassés, que já haviam conquistado uma parte da terra, digamos assim, antes da travessia do Jordão, né? Eles já haviam assentados ali, já haviam derrotado o povo e já haviam recebido aquela terra. Só que, mesmo eles já tendo recebido a herança, né? Josué convoca os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e da metade da tribo de Manassés. Esses guerreiros foram convocados para atravessar o Jordão e conquistar Canaã, né? Juntamente com os guerreiros das outras tribos, né? Então essa daqui foi uma outra orientação, foi um outro preparativo que Josué, né? Sob a liderança de Josué, o povo seguiu essas orientações, convocou os guerreiros de todas as tribos, né? Para atravessar o Jordão e conquistar a terra prometida. Havia chegado esse momento, né? Da conquista da terra prometida. Continuando aqui a nossa lição, o terceiro ponto do primeiro tópico, ele fala sobre ser fiel ao comandante. Seja fiel ao comandante. Então a gente vai ver que para que haja, né, vitória, para que haja um êxito, Deus orientou Josué para orientar o povo, né, para que o povo fosse fiel, né, que não desviasse nem para a direita nem para a esquerda, mas fosse fiel. E sobre uma nova liderança, Moisés já havia morrido, né, e havia uma nova liderança, a liderança de Josué. Então o povo também tinha que ser fiel ao comandante.
Que comandante era esse? O novo líder Josué. Então, o povo teria que ser fiel a esse novo comandante, porque não adianta você ter um bom exército, né? Bons equipamentos, um povo bastante equipado, se você não tiver uma fidelidade ao seu comandante, né? Quando você não tem um comando, uma pessoa central, pode virar bagunça, né? Usar esse termo. Quando você não tem um líder, quando você não respeita o seu líder, né? Onde todo mundo dá um pitaco, onde todo mundo quer dizer uma coisa, pode virar algo sem comando. Então Deus pediu, né? Orientou que houvesse essa fidelidade ao comandante. O novo comandante que Deus havia determinado era Josué. Né? Então, como eu disse, se você tiver um exército, né, bem treinado, né, tiver uma estratégia muito boa, e se você não for fiel ao seu comandante, isso tudo pode ir de água abaixo. Então, esse também foi um preparativo, né, para a travessia do Jordão, ser fiel ao comandante. E o povo hebreu pediram duas coisas a Josué. Primeiro, que Josué agradasse a Deus, né? Isso foi o que o povo pediu a Josué para ser fiel ao seu comando. Segundo, que Josué se esforçasse e que Josué desse o melhor de si, né? Como líder, como comandante, ele se esforçasse, tivesse ânimo, tivesse atitude, né? E desse o melhor dele como líder. Isso foi o que o povo pediu em troca de ser fiel, né, a Josué. Primeiro, que Josué agradasse a Deus, né, e que ele se esforçasse, fizesse o melhor de si. Então, esses aqui são os 3 pontos, né, que a gente viu que são pontos centrais na preparação do povo para a travessia do Jordão, para a conquista da terra prometida. Acho que até aqui, né, a explanação, no meu ver, eu não sei se vocês que estão assistindo o vídeo vão concordar, acho que até aqui foi bem explanado, né, bem interessante os pontos que a gente viu, né, foi bem, como é que eu posso dizer, foi bem debatido, digamos assim, né? Como é uma videoaula, a gente não tem essa interação, não é diferente da aula presencial, quando a gente está presencialmente, a gente vai discutindo, vai ouvindo vocês, né? Enfim, a gente também, enquanto professor, a gente ensina, mas a gente também aprende com vocês. Então vamos para o tópico 2 da nossa lição, que vai falar sobre os espias, né? Esse tópico aqui, nós vamos ver que Josué, ele decide enviar 2 espias, né, para analisar a terra, né, a terra prometida. Uma boa tática usada, né, pelos exércitos mundo afora é que você precisa conhecer o território antes de enfrentar a batalha. Né? Se você for analisar a história humana, estudar a ciência, vou citar um exemplo aqui que aconteceu na história da humanidade. Napoleão Bonaparte, ele perdeu a guerra porque ele levou o seu exército para invadir uma parte da Rússia, só que ele não conhecia aquele território, né? Então ele acabou sendo derrotado, não conhecia o clima, não conhecia o relevo. Então é interessante que o exército, na hora de uma batalha, ele conheça o território, né? Por isso que Josué ele envia os espias para reconhecer o território, para reconhecer a cidade, né? A cidade de Canaã. E a cidade de Canaã, naquela época, já era uma cidade-estado, já era uma grande cidade, considerada uma cidade-estado. E o que é uma cidade-estado? Uma cidade-estado, ela é como se fosse um país, ela tem autonomia, né? Ela tem um chefe central, no caso aqui era o rei,
né, o rei de Canaã, que era o chefe, concentrava todo o poder nele, e tinha um exército, né, eles haviam um comando central, né, o seu território era cercado por grandes muralhas, né, então era uma cidade-estado, né, havia um comando, havia uma autonomia administrativa, o rei, né, era quem administrava esse território de Canaã, e ele tinha o seu exército, né, por isso é uma cidade-estado, né. Então Josué decide enviar esses espias, esses 2 espias, para reconhecer o território, né. Houve o que? Prudência da parte de Josué, né, porque Josué sabia que Deus garantiria vitória para eles, mas ele decidiu enviar esses espias para conhecer o território, né, e traçar uma melhor estratégia para o conflito, para a batalha, né? Então esse tópico aqui falando dos espias, o primeiro ponto dele, enviados para o reconhecimento da cidade. Então eles foram enviados para reconhecer a cidade, né, para conhecer o território, conhecer o relevo, conhecer se era um território montanhoso, enfim, as ruas. Isso é uma estratégia, né? Então os espias foram enviados com esse objetivo. O segundo ponto desse segundo tópico, ele vai dizer que os espias, eles foram descobertos, né? Eles chegaram lá e depois, né, acabaram sendo descobertos como espias que tinham ido para observar a terra, né? E eles foram, digamos, como é que eu posso dizer, salvos de serem pegos, aprisionados, enfim, mortos por uma mulher, né? Eles foram descobertos, mas quando eles foram descobertos na missão que eles tinham ido fazer, né, que era de espionar a cidade, o rei descobriu e mandou, né, homens à casa da mulher em que os espias estavam, né? E essa mulher que deu cobertura, digamos assim, aos espias foi Raabe, né? E Raabe, ela foi abençoada por Deus por ter agido dessa maneira, né? De ter guardado esses 2 homens que Josué havia mandado. Então o rei mandou homens até a casa de Raabe, e Raabe escondeu os 2 espias, né? Então Deus usou essa mulher para guardar a vida desses 2 espias, né? A gente vai ver, no terceiro tópico a gente vai ver mais a respeito de quem foi Raabe, né? Onde Deus utilizou a vida dessa mulher, né? E Deus pode utilizar pessoas, né? Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Ele usa muitas vezes pessoas que não são nem evangélicas, que não são crentes, para abençoar o seu povo. Foi o que aconteceu aqui, quando Deus usou Raabe para livrar os espias da mão do rei de Canaã, né? Então Deus, ele usou essa mulher, uma mulher que nós vamos ver que era prostituta, né? Então Deus, ele usa quem quer. Não adianta a gente tentar pensar que Deus não pode usar aquela pessoa por causa do histórico daquela pessoa, que é uma pessoa completamente errada. A gente não pode julgar, isso não cabe a nós, né? Isso cabe somente a Deus. Então Deus vai usar Raabe, que era uma prostituta, para livrar, né, para esconder os espias do rei de Canaã. Amém? E dando continuidade à nossa lição, o ponto 3 da nossa lição fala sobre um testemunho para os espias. A gente vai ver que nesse ponto 3, Raabe, ela revela ter mais fé do que os próprios espias enviados por Josué. Ela diz o seguinte, ela diz assim, ó: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Ela ainda acrescenta, ela ainda diz o seguinte: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo da terra.
né? Então ela demonstrou ter mais fé até do que os próprios espias. Foi um testemunho para os espias. Então Deus usou essa mulher de uma forma tremenda, né? Então ele pode usar a prostituta, ele pode usar pessoas, né, que a gente na nossa visão humana, digamos que não vale nada, entre aspas, mas para Deus toda a vida é importante. Deus quer salvar a todos, né? Seja prostituta, seja um assassino, né? Se ela conheceu a Deus, ou outros exemplos de pessoas que a gente acha que não tem mais jeito, mas que para Deus há solução, né? Deus quer salvar a todos, né? Então não cabe a nós, como eu disse agora há pouco, discriminar ou julgar a vida de ninguém. Amém? Então esse aqui foram até aqui os dois tópicos da nossa lição. O primeiro, que Josué prepara o povo para a travessia, e esse agora falando sobre os espias, né? O objetivo deles, né? Que era de conhecer, de reconhecer a cidade. Isso é um objetivo de guerra, reconhecer a geografia da cidade, né? Terceiro tópico da nossa lição, terceiro e último tópico, vai falar mais especificamente sobre Raabe. Então, o terceiro tópico ele diz assim: Raabe, uma heroína da fé. Então, Raabe foi considerada uma mulher de fé. Raabe, ela tinha uma vida promíscua, né? Era uma prostituta, vivia de forma errada, né? Usando seu corpo, se prostituindo, mas Deus usou aquela mulher, né? Tremendamente, e ela é considerada uma mulher de fé. Ela foi um instrumento que Deus usou nas suas mãos, né? A ação dessa mulher foi uma ação de fé, né? Então, ela mesmo tendo uma vida promíscua, Deus teve misericórdia da vida dela porque ela se arrependeu, né? E Deus acabou usando ela, né? Uma ação que foi magnífica, que ele conferiu o status de heroína, como diz aqui, heroína da fé, Hebreus 11:31. Então esse ato dela, né? Esse ato de fé, de ter ajudado os espias, né? Lhe rendeu o título de heroína da fé, como diz em Hebreus capítulo 11 e versículo 31, né? E essa atitude dela assumiu, né? Séculos depois, a gente vai ver que Jesus nasceu e a linhagem de Jesus, a genealogia de Jesus tem a ver com Raabe. Raabe foi ascendente de Jesus. Olha que interessante, uma prostituta, ela foi ascendente de Jesus. O que é ser ascendente? São os seus parentes que vêm antes de você, o seu pai, o seu avô, bisavô, tataravô. Então, Raabe, ela é da linhagem de Jesus, né? Ela foi ascendente de Jesus. Então, é bem interessante isso aqui, né? Então, uma mulher de fé que entrou na linhagem, na família de Jesus, ela foi um ascendente de Jesus, né? Esse ato de fé dela acabou, né, chegando a esse ponto, né, dela entrar na linhagem de Jesus. Ela casou, né, depois da invasão, depois disso, ela casou-se com um homem da tribo de Judá e gerou um filho, né, e depois as gerações foram passando e até chegar, né, o nascimento de Cristo Jesus, que veio de quem? Da linhagem de Raabe, que era uma prostituta. Então, como eu disse, não podemos julgar ninguém, né? Ela acabou entrando na família de Jesus como um ascendente de Jesus. Amém? E continuando aqui, ainda falando um pouco sobre Raabe, né? Uma mulher de fé, ela teve esse título, como a gente pode ver em Hebreus. O segundo ponto desse terceiro tópico, falando de Raabe, diz que era uma mulher de estratégia. Além de ser uma mulher de fé, ela também foi uma mulher
de estratégia. Ela mentiu, né? Raabe mentiu. Essa mentira de Raabe foi da fraqueza da pessoa dela, né? Até porque ela não conhecia completamente o Senhor ainda. Ela mentiu, ela não conhecia completamente o Senhor e a lei, mas Deus, na sua misericórdia, perdoou, porque ela não conhecia totalmente a lei, né? Deus perdoou não pela sua mentira, né? Mas pelo ato de fé dela. Deus teve misericórdia e a perdoou. Quem já conhece a Jesus sabe que é errado você mentir, né? É errado você propagar a mentira. Os tempos que a gente vive, a gente vê muita fake news, muita mentira sendo espalhada. E como servos do Senhor, a gente deve se policiar nesse sentido, né? Deus perdoou ela porque ela não conhecia a lei, não conhecia totalmente ao Senhor. Deus teve misericórdia, né? E a lição traz exemplos aqui, que Deus não aceita a mentira. Abraão, por exemplo, quando ele foi questionado por Isaac, onde estava o cordeiro, né, ele não mentiu para o seu filho, ele disse que Deus iria providenciar, né? Então Deus perdoa Raabe por essa mentira, mas porque ela ainda não conhecia a lei, não conhecia completamente o Senhor. Deus teve misericórdia da vida dela, né? O Senhor, ele não nos destrói por nossos erros, né? Mas ele nos corrige com a sua palavra e diz assim: vai e não peques mais, né? Então Deus nos corrige, foi o que aconteceu com Raabe. Ela usou a estratégia de mentir, né, para esconder para os espias, o que não digamos, plausível, ninguém mentir, Deus não aprova isso, mas depois Deus vai reconhecer a sua atitude, não pela questão da mentira, como eu disse, né, mas porque ela ainda não conhecia a lei. Deus não leva em conta o tempo da ignorância do homem. Amém? E para encerrar, o último ponto aqui do terceiro tópico, falando sobre Raabe, a mulher do fio de escarlate, né? Então, nós vamos ver que quando Israel, quando os hebreus, eles chegam a Canaã, invadem Canaã e começam a batalha, né? Deus, assim como fez no Egito, colocou sangue mandou o povo colocar sangue nos umbrais das portas para livrar os primogênitos. Deus também, ele faz algo parecido com Raabe, na vida de Raabe. Quando os hebreus invadem a cidade, né, para conquistar a terra, Raabe,